seja muito bem-vindo ao Cidade Viva, um programa que conta histórias, descobre lugares e leva você para conhecer um outro lado de São Paulo. Hoje vamos conhecer o Parque Burle Marx. Eu convidei o Tiago Santos, que é administrador do Parque Burle Marx, para nos contar tudo sobre esse espaço localizado na Zona Sul de São Paulo e que surgiu de forma diferente. Tudo bem, Tiago? Que forma foi essa? Olá, Maria, tudo bem? Então, o parque, a gente está aqui justamente no Jardim Burle Marx, que é o cartão postal do Parque Burle Marx, que é onde nasceu toda a história dessa terra e do parque. Então, esse jardim, ele é um jardim datado aí da época dos anos 40, 50, que era uma área privada, uma antiga fazenda, uma chácara Tangará, que ficava desse lado da Marginal Pinheiros, do lado aqui do Morumbi, e cuja tinha, né, a proposta de ter uma casa de um empresário famoso da época, o Baby Binhatari, que queria fazer uma casa no Morumbi com a arquitetura do Niemeyer, com o jardim do Burle Marx. O Burle Marx, né, o Roberto Burle Marx, ele foi o paisagista, arquiteto que atuou aí até os anos 90 em toda São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui a gente tem um projeto dele que tem um conceito, né, das palmeiras imperiais, o gramado xadrez, a área do pergolado, o espelho d'água. Tudo faz parte desse projeto arquitetônico dele, que depois, posteriormente, aí nos anos 90, com a inauguração do parque, em 95, anos antes, teve todo um projeto de revitalização do espaço e então a perpetuação dele, né, como patrimônio histórico, cultural e o cercamento do parque, a implantação do parque. Então a gente está exatamente onde tudo começou. Isso, exatamente onde tudo começou, com toda, né, a diversidade de espécies que ele usava nos seus canteiros, o conceito, né, de integrar espaços sociais com jardins, então tudo isso nasceu aqui. Atualmente, o parque conta com uma área de 138 mil metros quadrados que abriga uma rica biodiversidade de animais e plantas remanescentes da Mata Atlântica. O Parque Burle Marx, ele é um parque voltado para o lazer contemplativo e para apreciação da natureza. A gente é um parque diferente na cidade porque ele tem uma área de floresta muito rica. A gente tem nascente, a gente tem lagos, a gente tem bosques e uma fauna e flora muito rica. Então, tudo isso estimula o cidadão a vir para o parque para descansar, para relaxar na sombra das árvores, para observar os macacos, tudo que a natureza nos proporciona, né? É comum encontrar durante um passeio pelo parque simpáticos moradores como esses micos. Essa família adorou a surpresa. Bem legal, é uma experiência boa. Do meio da cidade tem esse parque que possibilita esse contato tão próximo com a natureza. Para você, o que é que significa isso? É bom, né? Porque eles ficam sempre nessa vida de videogame, só dentro de casa. E quando a gente pode trazer para cá, eles ficam mais livres, brincam mais, têm esse contato com a natureza. Eles chegaram cheios de medo e aí logo já foram se integrando, já brincaram e eles ficam mais próximos tanto dos primos quanto da natureza. Um grande diferencial aqui do parque é que as pessoas que visitam, que frequentam o espaço, elas têm contato com a Mata Atlântica e com a diversidade, tanto da flora quanto da fauna. Como é que vocês fazem para organizar tudo isso? O regulamento do parque, né, ele é um regulamento em decreto e em lei, que são poucos os parques na cidade que também tem um regulamento que define as suas regras e formas de utilização. Então ele nos ajuda a trazer uma interpretação de educação ambiental para aquele usuário que vem para o parque, né? Então, quando ele vai passear, quando ele vem fazer um piquenique, a gente pede para as pessoas fazerem um piquenique consciente, né, que seja responsável com o seu lixo, seja responsável na questão de alimentação dos animais, não alimentar os animais, que isso, né, a própria floresta faz, e aqueles animais que dependem de uma alimentação, como patos, cisne, esses tipos de animais, os próprios funcionários do parque fazem essa alimentação. Então, a gente tenta trazer o usuário para o lado da beleza natural, né? Bom, então além desse espaço aqui que a gente está, que é o jardim, tem uma área reservada para piquenique, a gente tem uma pista aqui de corrida. Quais são os outros espaços, né, aqui do parque? Então, o zoneamento do parque ele é definido com o jardim paisagístico do Roberto Burle Marx, que é essa área que a gente está agora, o gramado central, que é onde praticamente tudo acontece no parque, tem a maior incidência solar, é onde tem a volta de caminhada dos usuários, área de playground,
o Bosque das Jabuticabeiras, que também é uma área que apresenta aí jabuticabas com mais de 150 anos de idade e vários jardins. E daí caímos para a parte de floresta, que são trilhas entre lagos, que também o pessoal pode fazer aí uma caminhada de até uns 5 quilômetros, interligando todas as trilhas. Qual a principal finalidade aqui do parque, Thiago? Aqui no parque a gente quer mostrar para as pessoas que cada parque ele tem a sua finalidade no contexto da cidade e que esse parque ele pode trazer um diferencial de bem-estar para o cidadão que não tem áreas preservadas e áreas de floresta como essa em outros parques na cidade, né? O parque ele nasceu com o conceito de abrigar uma floresta já existente, um remanescente de Mata Atlântica, e por isso ele tem uma fauna muito rica, de diversas espécies de animais, pica-pau de cabeça amarela, sagui, preá, coruja, morcego, lagarto, cobra, tem a floresta inteira aqui, a cadeia alimentar completa. Então a gente diz que a gente prioriza esses animais, essa conservação. E realmente o usuário quando vem ao parque, ele fica encantado quando ele entra na floresta, quando ele sente aquele friozinho, aquela umidade da floresta, as árvores grandes, né, muita diversidade. Eu frequento aqui já há mais de 10 anos, acho muito bom, excelente parque, um ambiente gostoso, aqui acaba fazendo amizades, né? Nós temos uma turma que mora em volta do parque, que hoje, pelo frio, o pessoal não desceu muito, né? Mas é muito bacana. Eu frequento diariamente mais para exercício mesmo. E para contemplar a natureza, que esse parque é muito lindo. Não sei se vocês subiram para lá. Tem um resto de Mata Atlântica, né? Muito bonito o parque. Essa parte do parque ainda não tínhamos conhecido, seu Vicente, mas pedimos ao Thiago para nos mostrar. Encontramos um verdadeiro paraíso em plena Marginal Pinheiros. Aqui, essa área onde a gente está passando aqui é o Bosque das Jabuticabeiras, que tem aí pelo menos umas 20 jabuticabas de mais de 150 anos, que são essas árvores. Hoje em dia, se você andar aí pelas cidades, sítios, é difícil encontrar umas jabuticabeiras tão grandes assim e que ainda produzem jabuticabas grandes e alimentam aí toda a fauna do parque, naturalmente. Vou te mostrar o lago, Maria, algumas histórias que tem ali. A gente está chegando aqui no lago, que é um lago que é alimentado pela própria nascente aqui do parque. Ela nasce no meio da floresta, corre para um laguinho menor, do laguinho menor vem para o lago maior e daqui ela tem um escape para o Rio Pinheiros. O parque ele tem uma dinâmica muito interessante de interação das espécies, né? Tanto de flora como fauna. Aqui a gente pode observar peixes como tilápia, tem uma família de pintado que vive aí, vive no lago, tartarugas, algumas espécies de tartarugas, o casal de cisne negros e algumas espécies migratórias que aparecem no lago em épocas do ano, como o irerê, a garça. Um frequentador assíduo do parque também é o martim pescador, que também cumpre a função dele aqui, né, nesse espaço. E como a administração aqui do parque cria esse diálogo com os visitantes, né, sobre a importância da preservação desse espaço e do parque como um todo, né? Como é que vocês fazem isso? Não é um trabalho muito fácil, né? Mas essa questão da educação ambiental, a gente tem que trabalhar ela no sentido de pegar mais até do lado sentimental da pessoa, né? Porque não existe ser humano que não fique encantado vendo uma floresta dessa, vendo um lago, vendo os animais. Então a gente apela muito para esse lado sentimental, mostrando que, né, é importante a preservação dessas espécies, que elas têm uma função nessa cadeia e que, né, o ser humano não é o centro do universo, que existem muitas outras espécies que também precisam de apoio nessa hora, nessa conservação. Então a gente leva muito nesse sentido. O parque não é permitido cachorros, animais domésticos, que isso gera muito conflito entre a administração e os usuários. E a gente mostra isso, o cachorro ele tem um instinto de caça, né? Ele tem um instinto mais agressivo. Então, se você solta um cachorro num espaço desse, ele vai cutucar o ninho de algum pássaro, o ninho do pato. Então, o cachorro pode ir na cidade inteira, em todas as calçadas de São Paulo, o cachorro pode andar
e os animais silvestres não. Eles têm aqui, tem um outro parque daqui a alguns quilômetros, então a gente prioriza que esses animais são importantes também, né? O Cidade Viva vai para um rápido intervalo. Não sai daí, voltamos já já. Estamos de volta com o Cidade Viva, hoje fazendo uma visita ao Parque Burle Marx. Tiago, que vem a ser o casulão? Então, o casulão, ele era um antigo pau-ferro que ficava localizado lá no Jardim Burle Marx. Hoje é uma obra, é um mobiliário público, que a gente chama, que é um pouco do trabalho que a gente faz com o reaproveitamento do material lenhoso aqui do parque, né? Então, quando a árvore é grande, a gente tenta fazer um brinquedão, fazer alguma coisa assim. Ou quando peças menores, a gente faz bancos, poltroninhas, coisas assim, para ficar em uso no parque e perpetuar essa madeira no próprio parque. Hoje o casulão está em manutenção, porque essa época de seca é uma época boa para passar verniz, para fazer o trabalho de conservação dessa peça. Então ele não tá em uso, mas aí em breve a gente já ativa ele de novo. É um trabalho feito, esse mobiliário especificamente é um trabalho feito em parceria com o ateliê Hugo França, que faz outros bancos aí pela cidade. E é isso. Além desse trabalho de reaproveitamento, né, da árvore, enfim, para transformar em mobiliário, vocês também têm um projeto de compostagem aqui dentro, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Isso, o parque a gente fala que, né, tudo dá para aproveitar. Então a árvore caiu, a gente faz mobiliário, usa da madeira e toda a parte de resíduo vegetal do parque, principalmente dessa parte de gramados e de uso das pessoas, a gente pega esse material, folha de palmeira, podas, leva para a nossa estação de compostagem, faz o trabalho de decomposição desse resíduo para daí transformar ele em adubo, num composto orgânico, que parte dele a gente vende para ajudar na arrecadação de fundos do parque e parte dele a gente usa para a alimentação das plantas, para deixar os jardins sempre bonitos e as plantas bem alimentadas. Eu soube que aqui no parque também existe uma horta, é verdade? Isso, a gente fez esse projeto aí, já vai fazer um ano, é uma horta comunitária, ela nasceu em parceria com estudantes do Centro Universitário Senac. E a proposta da horta comunitária é que o cidadão usufrua desse espaço para ter um contato com a terra, produzir o seu próprio alimento, comer um pouco de hortaliças orgânicas, né? E a gente fala muito assim, se a horta comunitária está produzindo, é porque o pessoal está envolvido. Se ela está cheia de mato, é porque o pessoal ainda não se apropriou do espaço. Então hoje a gente ainda tem um pouco dos dois, a gente cuida um pouco com os nossos jardineiros, mas a gente tem muitas pessoas que trazem sementes, outras que vêm ajudar na rega, outras que vêm fazer a revirada do solo para deixar ele sempre fofinho para as espécies. Então o cidadão aos poucos vai aprendendo a ter o contato com a terra novamente, né? Eu frequento aqui há uns 4 anos, né? Eu moro na região, acho um parque super fantástico, né? Com muito verde, né? Tranquilo, né? Muito bom, tudo de bom. Acho legal, dá pra você vir caminhar de manhã, dá pra trazer os filhos, que eu tenho um filho de 2 anos. Aí no final de semana sempre eu venho aqui correr, brincar com ele de bola. É gostoso aqui. Agora vamos conhecer uma preciosidade do passado que, assim como a natureza, também é preservada no parque. Durante o nosso passeio aqui pelo parque, a gente encontrou essa casa bem antiga. Eu fiquei bastante curiosa, tia. Eu queria que você me contasse qual a história, né, dessa casa. Então, essa casa ela não tem nenhum documento oficial, né, de quando ela nasceu e de que data ela é realmente, mas segundo relatos ela é datada aí de 1850. Ela é uma casa que se utilizou na técnica de construção, a técnica de taipa e pilão.
E desde final dos anos 80, se eu não me engano, ela foi tombada como patrimônio histórico-cultural da cidade de São Paulo. E hoje ela depende de incentivos da prefeitura, depende de incentivos, né, do poder público e de toda a sociedade em geral, de investir na conservação dela e na revitalização dessa obra, né? E ela acaba se tornando também um grande atrativo aqui do parque, né? Sim, ela chama bastante atenção dos usuários e até mesmo de pessoas que estudam sobre essas técnicas, né, de taipa e pilão, ou até da questão de restauração. E muitos vêm até aqui ao parque só para ver essa obra. O parque ele nasceu junto com o projeto do Panambi, que é o projeto de um bairro planejado aqui na cidade. Então, o parque hoje ele é uma PPP, uma parceria público-privada com a prefeitura, da qual a Fundação Anon Birma é uma entidade sem fins lucrativos, privada, que tem a missão de gerir o parque, prestar contas para a prefeitura e trabalhar alinhadamente com eles, com a secretaria. E hoje a nossa missão é buscar um parque Burle Marx autossuficiente, mostrar para a cidade que os parques não precisam ser despesas nos cofres públicos, né? Que o parque ele pode se provar com o que ele mesmo consegue gerar, seja no estacionamento, seja na venda de produtos como coco, camisetas, etc., doações, projetos aprovados em leis, projetos culturais, exposição de marca, direito de uso de imagem. Então, todas essas formas de captação a gente usa para se provar um parque diferente na cidade e uma gestão mais transparente, uma gestão mais acessível, menos burocrática, que a gente possa fazer acontecer tanto de interesse privado, como de interesse público, como de interesse da sociedade civil. Então a gente depende desses atores para o parque hoje se provar. O parque ele não se prova ainda economicamente nesses 21 anos de parque. A gente tem uma média aí de ano bom que a gente alcança aí uns 80% desse fator econômico. Então, e a fundação acaba fechando a conta do parque. A proposta não é que, como um MOCIP, uma organização de interesse público, a gente permite essa participação do poder público, do privado e da sociedade civil. Então, seja com projetos, né, seja com atividades que empresas promovam aqui no parque gratuitamente, seja com doações daqueles que moram no entorno. Então, tudo isso ajuda na gestão do parque como um todo e nessa missão de autossuficiência econômica. Falando em atividades promovidas, eu queria que você me falasse quais são os eventos, né, que o parque oferece aqui aos visitantes. A gente tem uma série de atividades gratuitas que elas ocorrem semanalmente e outras mensalmente, né? Então, atividades de yoga, tai chi chuan, zumba, atividade de personal. Essas atividades ocorrem, tem um fluxo de pessoas que acompanham e que participam. E temos algumas atividades mais pontuais, culturais, como cinema no parque, música no parque, circo no parque, que elas acontecem de acordo com o patrocínio, né? Se a gente consegue um patrocinador para esse evento acontecer, ou mesmo como o parque às vezes entra como um locatário de algum projeto que já foi aprovado e que o pessoal precisa de um espaço, então o parque entra como palco desse projeto. Os projetos aqui são sempre muito bonitos, assim, porque integra essa parte social com a ambiental. Então assistir um cinema nas estrelas aqui é maravilhoso, ouvir uma música ao vivo, um jazz embaixo da sombra das árvores também é uma delícia. Então essas coisas vão acontecendo ao longo do ano. Para você, qual a importância da existência do Parque Burle Marx aqui para a cidade de São Paulo? Então, ele tem uma importância ambiental e ecológica muito forte, por abrigar toda essa biodiversidade de Mata Atlântica. E como a gente falou, ele é um oásis para o cidadão paulistano, né? Então a pessoa vem aqui para o parque, ela se entrega, pode passar um domingo jogado no nosso gramado, que é só alegria. Bom, muito obrigada, Thiago, por ter recebido Cidade Viva aqui hoje. Foi um prazer conhecer mais de perto aqui o parque. Legal, Maria, a gente agradece vocês, agradece a Cidade Viva. E para quem estiver interessado, pode entrar no site do parque, é o parqueburlemarx.com.br. Pode vir aqui, falar direto na administração com a gente, que a gente mostra os detalhes e deixa
inteirado mais sobre as coisas que acontecem por aqui. Ok. Bom, e obrigada a você também que ficou conosco em mais uma edição do Cidade Viva. Eu lembro que você pode sugerir um outro lugar de São Paulo para a gente visitar. Escreva para tv@câmara.sp.gov.br e diga que lugar é esse. Até a próxima. Tchau!